A encenação revive em teatro a maior salvação. Paixão de Cristo em Araruama. Quando a arte encontra a fé. Movidos pela fé e pelo amor no peito. Cristo caminha entre o povo em emoção. Guardas e apóstolos ecoa a paixão. Autoridades, multidão a seguir. O público se emociona, difícil resistir. E quando Cristo ressurge da escuridão, a esperança renasce em cada canção. Entre lágrimas e palmas a fé se refaz. A história de Cristo ressurge em paz. Todos os anos, algo diferente e grandioso acontece em Araruama. Antes que as luzes se acendam, antes que a música comece, existe um movimento discreto. Pessoas comuns, com suas rotinas, seus trabalhos, suas histórias, que escolhem dedicar tempo, esforço e talento a algo maior. Algo feito com fé, amor e dedicação, e que se transforma em arte, evangelização e emoção. Há décadas, a principal praça da cidade se transforma. Palcos se erguem, espaços naturais tornam-se cenário, e até a cascata passa a fazer parte da encenação. É uma produção grandiosa, realizada por voluntários, feita com cuidado, com compromisso, com entrega verdadeira. Cada ensaio carrega expectativa e aprendizado. Cada figurino é preparado com atenção. Cada cenário é construído pelas mãos daqueles que, mais tarde, estarão em cena. O que o público vê por algumas horas é resultado de longa dedicação, de encontros, de esforço coletivo. Aqui veremos a arte que nasce da fé, e a fé que é fortalecida pela arte. Uma arte que emociona quem dela participa e quem a assiste. Mais do que representar uma história conhecida, essas pessoas a tornam viva. Talvez seja por isso que emocione tanto, porque o que está em cena não é apenas um espetáculo. É o que há de mais humano quando decidimos fazer algo juntos. Amor, crença e comunidade. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesse Pai Nosso. Esta tradicional encenação da paixão, morte e ressurreição de Cristo em Araruama vem sendo dirigida por Claudete Rezende nas últimas décadas. Uma missão exercida com muita dedicação, paixão e fé. Sempre fiz parte da igreja, sempre trabalhei na igreja e já fazia teatro também lá na igreja. Quando eu vim, estava para mudar para aqui, estava na semana da Semana Santa, né? E eu ouvi falar que tinha a Paixão de Cristo lá na praça. Aí eu vim assistir. Eu fiquei muito encantada, né, de chegar aqui em Araruama, depois de tantos anos, e encontrar essa coisa tão bonita. Aí, vindo para cá, eu comecei a participar também aqui da igreja, do encontro de casais, na época do Frei Valdo. Nos convidaram para fazer esse teatro, porque sabia que a gente fazia teatro lá no Rio, né, para eles fecharem ali o grupo. E aí entrei no grupo, comecei a participar, fazendo o Alto de Natal e também a Paixão de Cristo, esses 2 anos. Depois, quem era o coordenador na época saiu, ele pediu para eu ficar como coordenadora. Era por 1 ano, para depois fazer trocas, e aí eu já estou há 30 anos. Uma encenação que evoluiu e cresceu ao longo dos anos.
Então, quando eu cheguei, o texto era um texto pequeno, né, uma coisa, assim, o básico mesmo, mas bem bonito, muito bem feitinho e tal. Mas eu comecei a estudar, fui pegando os evangelhos, né, os evangelistas, tirando coisas do evangelho, as palavras do evangelho, porque eles que viveram com Jesus nessa época. Então, eu busquei a Bíblia para estudar o evangelho, vi muitos filmes, vi documentários, para poder a gente fazer bem bonito. E ali eu fui montando um novo texto. E hoje é um texto, assim, tem aquela passagem, né, da Via Sacra praticamente completa, né? Uma grandiosa produção, feita com a participação de diferentes pessoas que se unem voluntariamente por um propósito em comum. No dia da apresentação a gente tem mais de 100, de 140, 150 pessoas. Tem anos que tem mais, menos, né? De colaboradores que seguem participando por décadas e novos colaboradores que entram a cada ano, aos que participaram no passado e por diferentes razões deixaram de participar, mas não foram esquecidos. E já teve muita gente que participou e hoje não participa mais, porque mudaram, foram para outra cidade. Muitos jovens já casaram, já estão trabalhando em outros lugares, né? Muitos já descansaram, já estão com o Senhor. Eu tenho saudade. Foram pessoas muito importantes, que ajudaram muito a crescer esse nosso trabalho, né, São Senhor. Desafio constante, mas sempre dando o melhor para emocionar e evangelizar. O desafio é sempre todo ano. Hoje você está vendo, né? Estamos com um desafio grande aí, mas sempre é um desafio, porque a gente faz assim, a gente dá o nosso melhor, né? A gente vai para o ensaio, a gente começa a preparar meses antes, mas o que vai acontecer no dia só pertence a Deus. Então, esse nosso desafio maior é entregar ao Senhor o melhor, o que Ele quer, o que Ele nos fez. Olha, eu gosto muito do momento da cruz, quando Ele sobe na cruz, porque ali eu acho que é a realidade das pessoas que chegam naquele momento. Porque você vê todo o trajeto, Ele vindo com os apóstolos, Ele passa pelo Caifás, passa pelo sacerdote, pelo Pilatos, passa pelaquela caminhada sofrida, mas quando a cruz sobe, aquele momento da cruz, quando Ele sobe ali na cruz, e a cruz vem, aquilo... Uma tradição alimentada também pela esperança. Eu acho que passa esperança. Eu acho que é esperança que passa, que é também para mim. Eu estou nesse grupo até hoje, né? Eu tenho esperança que as pessoas vão entender o que a gente veio fazer aqui, entendeu? Então hoje a gente tem tantos jovens, você vê lá, a gente tem jovens, tem as crianças, nós temos os artistas de Deus mirins, e a gente vê tanto carinho neles participando, então eu vejo ali a esperança. Um grupo unido pela arte e pela fé que se tornou uma família. O nosso grupo é uma família, a gente forma uma família. Você já deve ter percebido, né, durante os ensaios, eu vejo assim, é a minha família da igreja. A gente vem na família que Deus nos dá, que Ele nos prepara, e essa família é um presente que Deus nos coloca, né? Pela arte, a encenação da paixão de Cristo torna a Escritura tangível, promovendo a catequese e aproximando atores e público da igreja. Então, no momento da peça, já passamos por isso, chuvas antes, chuva durante a arrumação do cenário, mas a gente vai até o final. Às vezes a chuva vem um pouquinho mais fraca, às vezes vem um pouquinho mais forte, mas a gente vai até o final e a gente não percebe a chuva, a gente não sente a chuva, a gente não vê a chuva. A gente só vê depois quando recolhe o material todo molhado. E depois a chuva passa. A chuva passa, é chuva de bênção, né, que vem. O que vemos aqui não é um evento comercial, é um milagre de mobilização. A encenação da paixão, morte e ressurreição de Cristo acontece graças a doações e ao voluntariado. É um mosaico de generosidade,
Onde o comerciante oferece algum material, o poder público permite o uso do espaço e fornece a infraestrutura, palcos, grades, iluminação, som, e o voluntário contribui com sua força de trabalho e também com doações materiais, oferecendo inclusive o seu bem mais precioso, o seu tempo. Não há cifrões por trás da cortina, há propósitos compartilhados, um amor profundo por esta iniciativa e muita fé. É uma produção feita por pessoas para pessoas, movida apenas pela vontade de levar uma mensagem que transcende séculos. Então, todo o nosso material foi doado, tudo foi doado. Algumas coisas são minhas mesmo que eu trouxe, algumas coisas alguém compra um pedaço de tecido e doa, né? Aí eles nos davam os tecidos, todos os tecidos, para pintar os panos de parede, as telas do fundo dos cenários e todas as peças. E aí eu fui costurando, cortando, fazendo. Com o passar dos anos, algumas mudanças de locais ocorreram, mas em todos os locais atuaram com a mesma dedicação. Mas nós começamos, antes de lá, a gente começou lá na praça mesmo. Não sei se você lembra ali onde hoje é aquela coisa de cascata. Nós começamos ali, só que lá em cima, não ali embaixo, naquele lugar onde está hoje. Nós começamos lá em cima, lá porque não tinha nem luz. A gente levava um bico de luz para ensaiar, a gente pegava num postinho ali, a gente pagava uma taxa, a gente botava uma caixinha e a gente tinha um bico de luz para o ensaio. A gente fazia lá em cima. E a ressurreição é onde é hoje também, né? E aí a gente começou ali, eram os caminhões, a gente não tinha palco, a gente botava os caminhões, as pessoas levavam, a gente montava os cenários nos caminhões e a caminhada começava lá embaixo, ali onde a pracinha em João Hélio, ali não tinha nada daquilo, então a caminhada toda era ali até chegar lá em cima. Depois que fizeram aquela obra ali, tinha aquelas coisas todas ali e tal, nós passamos para esse espaço onde hoje tem a escola ali ficava o público para assistir. E nós fazíamos lá em cima, numa caminhada que tem lá em cima. Aí lá também era bem trabalhoso. A gente ali era cheio de mato, a gente ensaiava no mato, às vezes no escuro, uma lâmpada queimada. Aí a gente pedia, eles iam lá, colocavam. Mas era muito, assim, a gente amava, aquilo ali parecia a nossa casa, a gente chegava ali aquele dia, a gente sentia, até hoje eu passo ali, eu olho para ali, a nossa casa, nosso lugar, era muito, porque ali era no alto, tinha a caminhada toda completa, né, eu cheguei e disse, bom, tem que levar tudo aquilo que está embaixo lá para cima, aí eu me sentei lá embaixo, fiquei imaginando, porque o que você vê embaixo é totalmente diferente do que você vê lá de cima. Para a gente montar, esconder aquelas casas todas lá atrás, era uma luta muito grande, sempre foi. Mas, graças a Deus, saía tudo bonitinho, né? No final, depois a gente... E a ressurreição era feita lá, num canto, assim, bem no bico lá. Quase ali. Depois o Frei Ronaldo queria colocar a procissão do Senhor Morto, porque ficava muito pequenininha. Aí eu falei para ele, a gente pode fazer a ressurreição na praça. A gente sai com a procissão do Senhor Morto, desce, passa ali pela rua, entra no meio e vem, né? Aí a gente começou a fazer a ressurreição lá. A gente saía correndo. Eles não, eu, né? Eu e o menino do som. E o povo já ia todo para lá. Aí a gente vinha com a procissão, o povo vinha seguindo, fazia a ressurreição lá. Também era muito emocionante, também era muito bonito. E hoje, graças a Deus, nós estamos todos lá, deu para encaixar. Porque o dia da peça é todo para lá, tudo para lá. A gente acorda cedo, vem para aqui, porque é a adoração santíssima, a gente está ali no centro pastoral, primeira coisa é ir lá. Aí depois vem para cá, pegar todo o material, bota no caminhão, daqui vai para a praça. Lá a gente tira tudo, aí começa a distribuir, aí começa a montar os cenários. Hoje a gente tem lonas, não tem mais aqueles panos pintados que a gente pintava. Também foi numa outra parte mas também foi doado tudo para a prefeitura. Aqueles painéis atrás, eu pesquisei, fiz estudos, desenhei, e eles fizeram os nossos painéis. Tem uns 3 que ainda é pintado por nós mesmo, porque
era uma lona que foi usada numa outra coisa que hoje não precisa lá, eu virei do avesso e a gente pintou para fazer ali a ceia, né, a parte da ceia, a gente me pintou, eu mais um menino aqui, aí a gente ganha tinta, uma loja dá uma lata de tinta, outra loja dá não sei o quê, aqui esse menino da Arara, aqui embaixo, né, todo ano ele dá o querosene, dá as toupas para a gente fazer as tochas, e dá o arame, que a gente usa muito arame, aquele arame fininho, todo ano ele dá. Eu passei lá hoje, já estava lá separadinho. Assim. E a gente vai assim, cotizando entre eles mesmos, né? O grupo todo, quem pode dar uma ajudinha, porque a gente tem todo o material que usa no dia, né? Dá para fazer o sangue, tem o pão, que é o pão sírio, que não é um pãozinho barato, né? A gente tem que comprar a uva, e a gente tem o nosso lanche, o nosso almoço. Então a gente, agora ele já está fazendo lá cada dia vai juntando lá um pouquinho, aí com o que faltar a gente divide para eles, porque a gente almoça lá, né? A gente pega aqui e vai para lá, é o dia todo lá. Uma encenação que somente foi interrompida durante a pandemia de Covid-19, quando a necessidade de distanciamento social inviabilizou a reunião presencial de atores e público. Nós só não fizemos durante a pandemia. Acho que foram 2 anos, mas foi a pandemia. Os outros anos fizemos direto, desde que eu entrei, a gente faz direto. E aí nós começamos também a usar o nosso VT, um grupo, você faz parte, né? A gente, para fazer oração, muita oração. Rezávamos o texto todo dia, e aí rezávamos porque perdemos muitos amigos, perdemos o nosso frei, então a gente formou o grupo para a oração. Então a gente fazia oração todos os dias e eram muitos pedidos de pessoas. Não só pessoas daqui da igreja, como família, como um colega da escola que está, um amigo que não sei de onde. Então a gente fez e a gente continua até hoje com essa parte de oração no grupo, graças a Deus. E a gente fazia também momentos de abraço, eu pedia a cada um para dar um abraço, jogar um beijo. Aí eu fazia cada um escondidinho e depois eu botava no grupo para todo mundo, para a gente se sentir abraçado, né? Então a gente manteve, graças a Deus, esse tempo, mas a gente sentiu muita falta. Mas tudo está na graça de Deus e Ele nos deu sabedoria para passar. Uma missão que une gerações. De mãe para filha, de filha para neta. Hoje, Claudete tem sua filha e sua neta atuando com ela na mesma encenação. É uma alegria tão grande, é uma emoção assim, que a gente não sabe nem explicar, né? Porque você vive a sua vida toda e daqui a pouco você vê a tua filha ali, a tua neta, e ela vai com uma alegria tão grande, ela vai com um amor tão grande para aquilo que a gente está fazendo ali, e você vê acreditando, fazendo uma coisa com fé e acreditando naquilo que a gente está falando, que a gente está passando, e é para acreditar mesmo, porque está escrito, está na Bíblia. Né? Porque a minha mãe é diretora e ela tem um amor enorme pelos artistas de Deus, então é algo muito precioso para a gente, né, para nossa família, ver a minha mãe com tanto carinho, tanta dedicação, fazer esse trabalho que para ela é a evangelização, né? Então é algo que ela dá a alma, que ela se entrega e por vezes, né, ela está muito cansada, mas ela persiste porque ela sabe que é tudo para evangelizar e levar a palavra de Deus. A superação da minha mãe é algo assim muito nítido. Ela não desiste, ela está sempre disposta e ela está sempre desejando mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Então isso são grandes exemplos para mim, como pessoa, né, como participante do grupo e no meu dia a dia. Ela me ensina sempre, me ensina muito. É uma admiração muito grande que eu sinto por ela, muito orgulho também, porque ver de perto é diferente, é uma outra perspectiva de todo esse trabalho, toda a ornamentação, é bem emocionante. É a parte que eu contraceno com a minha avó, que tem toda uma parte de mais emoção e familiar. A primeira vez que eu vi minha filha participando como anjo, para mim foi muito especial.
ela ainda pequenininha fazendo a encenação. E também ver minha filha participando no final da cena com a minha mãe. Acho que são os 2 momentos mais marcantes para mim. Então, é uma emoção que a gente não sabe nem explicar, né? É muito gratificante. E meu filho também participou, a voz dele está lá na peça, meu marido também. Muitas vezes ajudou a montar um cenário, às vezes ele sempre me ajudou, principalmente lá em cima, né, que é uma mão de obra grande, ele estava sempre lá ajudando, me ajudou a pintar muito os tecidos, as coisas. A minha netinha já está trazendo amigos, a minha filha trouxe amigos que estão aqui até hoje. Indo além do que se espera de uma peça teatral, esta é uma experiência profundamente envolvente. A encenação conduz o público a presenciar os eventos, criando uma atmosfera onde o espectador sente como se estivesse presente em cada passagem bíblica, unindo arte, fé, emoção e evangelização. Ele estava de fato sofrendo, o corpo dele estava sendo marcado, né, por dores, por tantas situações dolorosas. E cada vez que o artista ele apresenta isso de forma mais ainda forte, o sentimento, né, aumenta das dores, né, de perceber que nosso Senhor sofreu de fato, né? Ele sentiu na carne. E ele então faz essa entrega total, né? Ele mesmo diz que ninguém tira a minha vida, eu a dou. Tem gente que acompanha a gente há mais de 20 anos. Tem gente que vem de Minas, tem gente que vem de São Paulo, tem gente que vem do Rio. Esta encenação não é apenas um ato artístico. É um momento de evangelização por meio da arte e de ecumenismo, onde pessoas de diferentes denominações cristãs compartilham a mesma fé. Cada cena a gente arrepiava, nós somos evangélicos e, gente, foi surreal. Foi muito bom. Chegamos no exato momento que estava começando a peça, a gente pôde parar e ter esse momento maravilhoso que foi. Eu realmente me emocionei, foi muito bonito. Maravilhosa. Meus irmãos assim apresentaram, assim, fizeram uma apresentação melhor impossível. E assim, para mim é muito emocionante falar em Jesus. É muito emocionante falar nele. Parabéns a todos que se dedicaram a esse momento. Né, realmente é uma responsabilidade, né, falar sobre esse assunto, representar quem foi Jesus, e vocês conseguiram com maestria. Foi muito, muito bonito. Parabéns. A peça todinha, todos os atores, foi tudo maravilhoso. E a gente conhece, né, a palavra ali, o momento em que Jesus, a traição, né, de Pedro, a negação, nossa, mexe muito com a gente. Que vocês continuem propagando, né, a mensagem da cruz, a mensagem, o nome de Jesus, e que eu acredito que impactou muita gente aqui, tanto os evangélicos, católicos, não evangélico, não católico, porque foi maravilhoso, foi maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Através do teatro é capaz de reunir muitas outras pessoas cristãs, né, de outras denominações. Esse ecumenismo ali é gerado sem nenhum problema. E isso é bom até para aproximar, perceber que existe um só Senhor, né? Jesus Cristo, e a Ele que adoramos, né? Então isso ajuda no diálogo, aproximar as pessoas. Papéis distintos, mas com um ponto em comum: a entrega total de quem faz a arte acontecer, com fé e dedicação. Fiz ladrão, já fiz o guarda, já fiz o discípulos, já fiz o Caifás, depois voltei a fazer o sacerdote, já fiz todo, para mim cada um é uma emoção. Eu faço o papel de Nossa Senhora, né? E assim, eu fazia o papel do povo antigamente, aí depois a moça, nossa irmã que participava, ela pediu para sair, aí ela pediu para sair, eu fui chamada, perguntaram se eu queria, eu falei sim, que a gente faz para Deus, né? A de Maria tem 5 anos já que eu faço. Eu faço o papel do mercado há 30 anos. O maior desafio, de fato, é você
tentar não sair do seu personagem, porque às vezes você se empolga tanto ali naquele momento e a emoção acaba aflorando. Eu ser guarda pela primeira vez. Eu participo esse ano está sendo o 9º ano que eu estou participando. Eu comecei fazendo Mau Ladrão, em seguida eu fiz São João, depois eu fiz o Cristo durante 5 anos, aí eu fiquei um tempo ausente e esse ano eu estou voltando como guarda. Primeira vez no papel de fariseu. Os anos anteriores eu fiz apóstolos. Quando comecei era guarda. Aí foi 20 anos, 10 anos de guarda. Aí depois passei para apóstolo. Agora esse ano ela passou para mim fazer o vendedor. Esse ano eu sou Verônica, é o primeiro ano que eu vou representar e tem sido muito legal. Eu participo desde o início, tem acho que mais de 30 anos, né? Já participei como povo, já participei também com salas menores, mas teve ano também que eu não atuei, que eu não pude participar, mas a maioria eu estou presente, de alguma maneira ou outra eu estou presente. É quando os soldados entram, que é a parte que eu faço, para mim, é a parte mais emocionante, na hora que os soldados estão na ativa ali. Eu, na realidade, o soldado participa o tempo todo da peça, né? Então, eu acredito que a peça inteira, para mim, no meu caso, é emocionante, porque eu vou estar todo instante participando como soldado, né? Fiz teste para Jesus, não passei no teste para Jesus, porque eu acho que era muito gordinho, sei lá. Mas eu fiz, meu primeiro papel na Paixão de Cristo foi chefe da guarda, o que é na frente ali, né, mandando os guardas baterem em Jesus, coitado. Então, aí eu fiz chefe da guarda nesse primeiro ano. Aí no ano seguinte eu não participei. Aí no outro ano eu participei já como Judas. E desde então eu fui fazendo Judas. Então eu já tô nesses 24 anos, eu já devo estar uns 10 anos aí, ou beirando isso, só na parte de som e luz. Eu estou fazendo o papel de Pôncio Pilatos. Eu já fiz Jesus, já fiz Judas, guarda e figurante. Hoje eu estou fazendo sacerdote, mas eu já fiz vários papéis, como apóstolo, Pilatos, Herodes, e hoje eu estou como sacerdote. Apóstolo. O ano anterior era apóstolo também, mas só que eu tirava Jesus da cruz. Eu falo sobre os milagres, sobre o que Messias fez e tudo mais. Esse ano estou fazendo do povo. Eu estou fazendo o papel de Jesus Cristo. Primeira vez eu fui guarda. Fiz o teste um dia lá, aí gostaram de mim, eu estou aqui agora. Esse ano eu tô fazendo Judas. Eu já fui guarda, foi o primeiro ano que eu fiz guarda. E acho que por guarda foi impactante, que eu tive que bater Jesus e tive que botar a coroa na cabeça de Jesus, né? E a coroa de espinho. Então nessa coroa de espinho, e tem até uma foto, que tiraram minha foto, e essa foto foi impactante toda a vida. Eu não consigo postar essa foto. Eu faço a Salomé e dançarina. Eu participo há mais de 10 anos. Eu já fui anja e agora eu tô com a minha avó e sendo dançarina. Assisti, e gostei, me chamaram para participar da 10ª noite, foi junto. Acho maravilhoso, fazer para Deus, tudo é possível para Deus. Eu sou do povo, eu só fiz uma vez lá, só participei uma vez da negação. É a samaritana. Eu vou fazer um encontro com Jesus no poço, né? E depois no meio também tem uma participação e no final. Participo há bastante tempo dessa peça, eu acho que desde 2012. Eu já participo há 7 anos, né? 4 anos foi só como povo, participava como povo. 3 anos pra cá eu tô tendo papel, né? E eu faço parte do templo, das mulheres do templo e depois da negação. Esse ano eu estou fazendo a negação, fazia a Madalena, fiz outras participações como no mercado
né? E daí por diante. É o terceiro ano que eu faço o apóstolo Tiago. Esse ano eu estou fazendo o apóstolo Pedro, da negação. Fiz o anjo, fui guarda e fui também João, e atualmente Pedro. O papel que eu vou fazer o primeiro soldado, o carrasco, porque açoita é Cristo. O carrasco esse ano é a primeira vez, mas o ano passado eu fiz soldado, fiz parte da guarda, e esse ano é a primeira vez. Me promoveram. Esse ano eu estou fazendo o papel do povo, também, fico misturado ao povo, e em dado momento da peça eu fico como ladrão, o ladrão malvado, né? Hoje eu faço as mulheres do tempo, tá? Mas já participo, já tem uns 15 anos. Antes eu fazia a negação, hoje eu faço a mulher do tempo. Fiz 2023 e 2024. E agora estou fazendo pela terceira vez. Então, eu estou fazendo soldado, vai ser o meu 6º ano como soldado romano. Comecei a participar em 2017, né? Já tenho 6º ano já atuando, tirando os anos que ficamos paralisados, né, devido à pandemia. Uma encenação de números expressivos e emoção intensa, que alcança um público diverso, com o propósito de narrar a paixão de Cristo. Mas qual a definição exata para algo tão extraordinário? A resposta não se limita a uma única palavra. Segundo aqueles que fazem a peça acontecer, a essência está na soma de todos os sentimentos que ouviremos a seguir. Tudo. Amor. Paixão. Amor. Paixão. Amor. Amor. É maravilhosa. Paixão. Emoção. Amor. Grandiosa. Acho que amor. Salvar. Gratidão. Salmo 23. Emoção. Magnitude. Profunda. Que é amor à vida. Emoção. Deus. Jesus. Amor. 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 Para mim é tudo. É amor. Amor. Perfeição. Sensacional. Evangelizar. Catequese. Gratificante. Ao fim de cada encenação, o que permanece não é apenas a lembrança de um espetáculo, mas a sensação de uma missão cumprida, a força de uma mensagem transmitida e de centenas de corações tocados. Por décadas, essa arte tem sido a ponte que torna a escritura tangível, alcançando cristãos de diferentes denominações no pleno significado do ecumenismo. A tradicional apresentação da paixão, morte e ressurreição de Cristo, encenada pelos artistas de Deus da paróquia de São Sebastião, sob a direção de Claudete Rezende, segue sua jornada. Uma história que se renova a cada ano, na praça e no coração do público e de todos aqueles que fazem acontecer. Quem ainda não viveu esse momento de arte e fé, está convidado a assistir a este espetáculo na próxima Sexta-feira Santa, em Araruama. Uma tradição que atravessa gerações. Da cidade a história vai começar. Em Araruama ecoa a fé no ar. O grupo Artistas de Deus se põe a ensaiar. Meses de entrega prontos para representar. De Cristo, a encenação revive em teatro a maior salvação. Atores amadores de coração aberto